acessar e navegar para entender um pouquinho o sistema, ok? A base teste, só para vocês entenderem, ela já está com todos aqueles cursos que a Amanda colocou, né? E eles estão colocando também estudantes. Aí a base oficial é a base que a gente não quer mexer para que não crie ruídos dentro dessa base. Mas no decorrer das explanações, a gente mostra a vocês. A ideia foi primeiro colocar o print das telas para vocês olharem, a gente vai explicando. E daí, ao final, vocês fazem as perguntas e a gente entra no sistema, que é a base teste também, e vai mostrando para vocês daí no sistema como é que mais ou menos acontece. Algumas perguntas que não forem respondidas, eu desde já peço desculpa, mas a gente vai anotar, corre atrás com o pessoal do Rio Grande do Norte e responde na sequência, tá bom? Todos estão enxergando? A reunião será gravada. Podemos gravar? Alguém tem alguma objeção? Aliás, obrigada, Luiz, por perguntar. Alguém tem alguma objeção? Ok. O Marcelo, a gente não consegue gravar pelo Google Meet, então o Marcelo, que está lá na outra sala, está gravando para a gente. Sobre a questão da lista, alguém perguntou. Não há opção psicóloga. A Andresa está colocando, perfeito. Desculpe, gente. Vamos lá. Então, o módulo que nós, enquanto Sessão Pedagógica SENAC, vamos utilizar é o ETEC. Tá? Primeiro, o que é ETEC? Foi a minha primeira pergunta, né? É uma nomenclatura utilizada pelo IFRN, que quer dizer Equipe Técnico-Pedagógica, que é a nossa sessão pedagógica, né? Com outra nomenclatura. Nós vamos continuar no sistema usando o ETEC, né? Mas ela cabe à sessão pedagógica e às SENACs. Foi mandado um e-mail, foi colocado o primeiro acesso, como é que deve ser utilizado. Caso alguém já tenha visto, já pôde ver o sistema, mas se não viu, não tem problema, aqui também tem o site para colocar, a matéria que diz como é que faz o primeiro acesso. Daí, essa formação aqui já está em PDF, na sequência daqui a pouquinho a Andresa manda para a gente, ou eu mando também. Eu mandei o link do primeiro acesso. Quem ainda não fez o primeiro acesso, guardei esse link e vai treinando depois. E o PDF também vai para vocês na sequência e vai também com essa informação, ok? Aí a gente começa olhando um pouquinho a cara do nosso sistema SWAP. Então, vocês veem que na barra esquerda tem todas as informações. O que nós vamos olhar hoje é a informação ensino, e dentro da informação ensino, depois eu mostro para vocês, tem a informação relatório, que hoje aqui não está. Existem muitas coisas a mais, talvez se vier alguma pergunta sobre secretaria acadêmica, a gente pode perguntar para o Adilson, pedir para ele vir um pouco aqui, se vier algumas perguntas referentes a docentes, a gente também tem uma docente aqui para ajudar a responder, mas a ideia é justamente a gente olhar um pouquinho, nós enquanto SENAPNES e CEPADs, tá? Então aqui está a informação. Só para vocês saberem o que está escrito aqui, ETEC, calendário administrativo, processos eletrônicos, é você quem coloca na tela do jeito que você quer. Eu, enquanto Ana, acho que, para mim, estar o módulo ETEC visível, o calendário, é o que mais importa neste momento, tá? Aí, entrando no sistema especificamente, entrando nessa abinha aqui no link ensino, eu vou ter a aba ETEC, tem outras abas que dizem respeito a outras, né, a professores, a secretarias acadêmicas, enfim, como eu disse, a gente não vai ler, mas o que vai nos interessar é a ETEC, o link ETEC e o link relatórios. Então, no ETEC, tudo que eu estou mostrando aqui é um pouco a mais do que a visibilidade pedagogo e CEPADs vai existir. Mas eu quero mostrar para vocês exatamente o que tem no ETEC. E depois fica mais tranquilo vocês olharem e solicitarem algumas coisas que necessitarem. Tá? Então, a barra ETEC tem acompanhamento, adicionar solicitação, atividades, cadastros, ciências pendentes, documentos, gerenciamento de usuários, relatórios de acompanhamento e solicitações. Os relatórios que tem no sistema
Vocês viram que ali nessa aba ETEP tem um relatório de acompanhamento, né? Ele está separado do relatórios. Aí na aba relatórios, que daí é visível não só as pessoas da ETEP, tem boletim, carteiras para o estudante, exportar dados de alunos e caracterização social, histórico escolar, listagem de alunos com conflitos de horário, listagem de dependência / reprovados, listagem de diário, listagem de horários e atividades específicas, listagem de professores, migração do que é acadêmico, relatório EAD, relatório de alunos menores de idade sem CPF responsável, relatório de faltas, relatório de período não fechados, relatórios de TCCs, carga horária docente. Esses relatórios eu coloquei todos aqui, mas vocês vão perceber que eu não vou mostrar todos. Eu vou mostrar 2 especificamente, mas eu queria deixar aqui para vocês verem que existem mais relatórios que serão abordados aqui no dia de hoje. Tem uma pergunta ali. O que for bem pontual, a gente já vai respondendo no chat. Qualquer coisa vocês chamam aqui, né? Sim. É importante destacar, gente, que como o sistema ele vem de outra instituição, nós não vamos encontrar a mesma nomenclatura que a gente tem aqui, né? Então, por exemplo, diretor de ensino, pesquisa e extensão é nominado de outra forma no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, a gente vai identificar que tem nomenclaturas diferentes, mas o perfil e os acessos que precisa corresponder às nossas demandas, né? E esse levantamento nós temos feito. Para baixo. Eu vou fechar a janela porque a chuva também deve estar atrapalhando. Eu acho que uma coisa que vale ressaltar também é que os relatórios, né, também podem ser gerados de acordo com o que a gente cadastrar. Isso. Eu vou mostrar um pouquinho dele. E a gente pode depois fazer uma simulação. Isso. Né? Então, vamos lá. Melhorou um pouco o som? Espero que sim. Senão eu chego bem pertinho aqui. Aí, a próxima tela aqui é para mostrar para vocês um pouco aquela primeira... Eu vou pelas abinhas aqui, tá? Acompanhamento. Então, a ETEP acompanhamento, a gente tem os estudantes que foram, de alguma forma, cadastrados, a gente já colocou aqui para vocês entenderem um pouquinho, e eu posso olhar, por exemplo, por texto, eu posso procurar só os alunos Adilson que estão aqui, eu clico em Adilson, faço o filtro e vai aparecer. Só para vocês entenderem um pouquinho também, vocês vão ver que todas as situações são alunos fictícios, tá? Tá na base de teste como aluno fictício. São alunos que estão em acompanhamento. E vocês vão perceber também que existem as categorias. Essas categorias a gente pode ampliá-las, por isso que eu até coloquei ali, essa é uma funcionalidade que vocês nos campos não vão ter para acrescentar categoria, a categoria vai ser acrescentada aqui, de forma que consiga contemplar todos de todos os campos. Aí aqui tem o encaminhamento. Se vocês forem perceber, esses dois alunos aqui, últimos, têm algumas escritas de acompanhamento e tem pessoas interessadas. Esses aqui foram os primeiros testes que nós fizemos, tá? Esses dois aqui foram mais tarde e a gente acabou não colocando acompanhamento. Então, a gente sempre pode colocar o nome do estudante, colocar a situação em acompanhamento ou concluída, qual a categoria, porque a gente pode filtrar por categoria, inclusive, quais os encaminhamentos que foram dados, depois a gente mostra bem certinho como é que fica isso dentro do sistema, e quem são as pessoas interessadas. Isso significa o quê? Cada vez que eu vim aqui nesse Ademir e criar uma situação de acompanhamento, neste momento, todas as pessoas interessadas vão receber o e-mail. Então, por exemplo, a Amanda, quem criou a Amanda, enquanto professora, criou essa solicitação de acompanhamento. Nós vamos fazendo o acompanhamento e cada vez que acontece o acompanhamento, as pessoas interessadas, elas são notificadas do que está acontecendo. Eu posso tirar essas pessoas também, tá? Eu posso deixar que elas acompanhem. Chegaram 2 perguntas aqui, inclusive no meu WhatsApp privado, eu vou responder para todo mundo, porque eu acho que é uma questão que esclarece. Quando a gente colocou o link de acesso, alguns de vocês podem ter tentado acessar ou acessado o SWAP. E pode ser que não apareça todas essas funcionalidades da ETEP
Porque esse SWAP que vocês estão acessando é a versão de produção, a versão oficial que já está, os cursos já estão cadastrados. Ao final, eu vou passar o link da base teste, que é essa base que a gente quer que vocês acessem, mas é assim, bem no sentido de poder fazer qualquer coisa sem preocupação, que todos os ruídos que acontecerem nessa base não afetarão de forma nenhuma na base oficial. Essas funcionalidades todas que a Ana e a Andresa vão mostrar, elas por enquanto estão ativas na base teste. A gente já fez a solicitação para ativação dessas funcionalidades, elas não estavam habilitadas, né, na fase, no ambiente de produção. Então, quando vocês forem acessar agora, vocês não vão conseguir fazendo em paralelo por 2 motivos. Uma, porque os estudantes ainda não estão aí, e outra, porque essas funcionalidades, elas não estavam habilitadas no ambiente de produção, apenas no ambiente teste, que é esse que a gente está usando para as capacitações. Então, por isso que vocês ainda não estão conseguindo simular esses acompanhamentos que a Ana e a Andresa vão mostrar. Tá bom, gente? Aí, ao final, a gente dá o link da base teste e aí vocês conseguem acessar um pouco melhor. Paremos também. Acessibilidade é tudo. Só queria acompanhar vocês aqui. Aí, melhorou? Acho que pode aumentar um pouquinho. Tá 171. Acho que ela melhorou. Agradecer. Tá. Então, acompanhamento tá aqui. Eu enquanto pedagogo, existem 2 formas de acompanhar, tá, gente? Eu, enquanto professor, que vejo que meu estudante ou está chegando atrasado, ou está com alguma dificuldade, aí o professor manda uma solicitação para o ETEP, ou eu, enquanto pedagogo, ou enquanto equipe técnica. Então, eu quero fazer um acompanhamento de um assunto específico com esse estudante. Então, eu clico aqui na aba adicionar acompanhamento, e daí faço o cadastrinho, e daí ele tem um novo local para que eu consiga colocar esse acompanhamento. Para um aluno, eu posso ter vários acompanhamentos. Até era uma pergunta você falou, eles vão perguntar para mim. Assim, eu posso ter o Adilson em acompanhamento com a CEPAI, eu posso ter outro item com a Dilson, acompanhamento com a Senap, e posso ainda ter um terceiro item com acompanhamento para uma terceira necessidade. Então, e eles podem, quando eu coloco aqui o interessado, só os interessados conseguem enxergar. Então, se eu não coloco nenhum interessado, só eu que estou olhando o andamento desse acompanhamento. E se eu coloco os interessados conseguem ter acesso para ler. Emanuel, só respondendo um pouquinho, ele estava comentando que está um pouco abstrato, né? De forma geral, as principais ações que o SWAP permite às equipes pedagógicas: fazer o fluxo, a comunicação sobre a necessidade de acompanhamento dos estudantes, o registro desses acompanhamentos, né, e a geração de relatórios, de histórico desses acompanhamentos, que hoje geralmente são feitos por meio de planilhas de Excel, né, cada campus faz de uma forma. Então, hoje o SWAP permite que a gente tenha um histórico de acompanhamentos, permite que a gente faça o encaminhamento de acompanhamentos. Por exemplo, eu como docente posso solicitar acompanhamento de um estudante em função de comportamento, disciplina, falta, né, ausências. Então, tem algumas questões que eu posso solicitar à equipe pedagógica que realize esse acompanhamento. A assistência estudantil ainda é um outro módulo do SWAP, que a DAIS avaliou que hoje o nosso SIGAI, ele é muito mais completo do que o módulo da assistência estudantil. A assistência estudantil não foi implementada nesse primeiro momento no SWAP, ele é um módulo à parte. O que nós conseguimos hoje do SWAP é ter acesso ao relatório de frequência, com percentuais de frequência. Então, de uma forma geral, uma das primeiras ações que a Ana está detalhando são os registros de acompanhamentos dos nossos multiprofissionais, né, nas nossas equipes multidisciplinares da CEPAI e CONAP,
referente a esses estudantes. E aí a gente depois consegue fazer os filtros, os relatórios gerais, os relatórios individuais. Então, essa é a primeira funcionalidade que o SWAP apresenta para as equipes pedagógicas que o sistema SIGA não tem. Ficou um pouco mais claro agora, mais concreto, Emanuel? Só complementando. Claro. As SENAPs, aí na sua maioria, né, a maioria dos coordenadores, sabem que lá no início do ano a gente manda um e-mail com uma planilha no Drive para vocês preencherem com a necessidade educacional específica desse estudante, né? O curso, então é uma morosidade aí, planilhas e planilhas que a gente tem. Com esse acompanhamento pelo SWAP, depois que a gente tiver implantado, tiver com os dados completos, né, dentro do SWAP, dos estudantes, essas planilhas vão deixar de existir, porque a gente vai conseguir emitir relatórios de estudantes acompanhados pela SENAP. Depois a Ana vai mostrar ali para vocês que na matrícula eles já colocam uma necessidade educacional específica, uma deficiência que ele tenha. Então, os filtros, os relatórios, né, que a reitoria precisa ou que vocês necessitam serão muito mais eficientes e rápidos, ágeis, né, do que várias planilhas. Mas eu acho que poderão ser sigilosos ou qualquer servidor. Para quem tiver compartilhado, né, Ana? Se a equipe pedagógica colocar lá, a equipe da SENAP, colocar lá nos interessados o docente vai conseguir ver. Se não colocar interessado, não consegue ver, tá? E a hora que a partir daqui eu não quero mais que o professor veja. Lá interessado você exclui. Ele vai ficar documentado que até aquela hora ele era interessado e a partir daquele dia ele passou de ser interessado. Isso, Vera, isso aí. Então, vou para gente, e a gente optou por fazer essa forma estática. Não sei se o colega que falou pensando nessa forma estática, porque às vezes a gente primeiro se preocupou que o sistema pudesse cair, né? E a gente optou por deixar as telas estáticas e depois mostrar no sistema, tá? Foi uma opção nossa. Acertada, não acertada, foi opção, né? Aqui alguém perguntou se tinha um perfil específico para os pais. Não tem perfil para os pais. Tem o perfil dos estudantes e as comunicações chegam aos estudantes. Ah, sim, mas toda a comunicação, por exemplo, esse acompanhamento, inclusive, até é bom vocês fazerem essa pergunta e me falar. Se eu quiser que o pai receba, ele recebe também. Desde que lá no cadastro tenha certinho o e-mail dos pais, eles recebem também esse acompanhamento, tá? Eu posso colocar o pai como interessado. Aí a próxima tela. No final a gente abre para as perguntas ali para vocês falarem, mas quando você pergunta ali do SEI, né, o SEI é um sistema de protocolo e processos, né, e aqui você pode adicionar os docentes do colegiado e eles vão ter a informação do colegiado, das pessoas que estiverem interessadas, né, naquele momento. Passar para a Ana continuar. Aí para adicionar um acompanhamento, como a gente colocou aqui na opção adicionar acompanhamento. Então, só para vocês verem, você coloca o nome do aluno, a descrição, traz os tipos, vocês vão perceber que esses tipos aqui somos nós, enquanto reitoria, que cadastramos e clicamos em salvar, tá? Então, é assim que acontece o acompanhamento, bem simples. E eu posso ir inserindo mais solicitações de acompanhamento. Cada solicitação vai ter essa tela. A próxima tela é o ETP Atividades. O que é atividades? Agora eu vou parar de falar um pouquinho do estudante e vou falar da atividade de forma geral. Nós, enquanto CEPAIS, enquanto SENAPs, podemos criar algumas atividades. Por exemplo, eu quero conversar com 2 estudantes específicos sobre um determinado assunto, sobre um evento que vai acontecer. Eu posso colocar aqui. Então, eu clico em adicionar atividade, aí eu coloco os dados que são solicitados ali, né? Que vai ser o título, a descrição, o tipo de atividade, a data de início e fim, né? E o horário, se eu quiser também, tá?
Aí, o que é interessante especificamente nesse módulo aqui? Vocês vão ver que tem meu campus e compartilhados. Quando é meu campus, e daí aqui, por exemplo, quando eu criei foi a visibilidade Proens, é só as pessoas que têm a Proens que conseguem visualizar essas atividades. Mas quando eu coloco compartilhada, todos da rede daqui do Paraná vão conseguir olhar a atividade compartilhada. Então, é uma forma também, né, de compartilhar os eventos, as comunicações, né, os acontecimentos da nossa rede. Então, voltando, se eu, na hora do cadastro, coloco só para o meu campus, é só eu, enquanto sessão pedagógica ali, e a sessão pedagógica que está atrelada a Proens, que consegue ver, né? No caso de vocês, é o campus de vocês. E se é compartilhada, aí eu consigo ver o que os outros campos estão fazendo. É bem simples também. Te volta só na outra tela lá, Sim. do acompanhamento. Então, ali, só para reforçar, tem a descrição dos acompanhamentos. E essa descrição já veio algumas escritas ali no SWAP, e essas outras tipos, desculpa. E esses tipos, a reitoria, Proens, pode ir colocando de acordo com a demanda de vocês. Então, ali, o que a gente tem, né, no teste, por enquanto? A gente tem a questão da flexibilização curricular, né? Que o aluno está fazendo flexibilização curricular, mas o processo é todo no seio. Então, a gente pode colocar lá que tem a flexibilização curricular, na descrição colocar o número do processo, adicionar os professores que fizeram o plano de trabalho do estudante, né? Para ter esse registro, para que quando for feito vocês mesmos possam filtrar no final do ano lá, relatório, flexibilização curricular. Vai ser todos os alunos que vocês cadastrarem que têm flexibilização curricular. Problemas de comportamento, problemas de frequência, foi cadastrada uma adaptação para esse estudante, né? Vocês querem registrar aqui, coloca lá também, né? Então, por isso que é importante ter os tipos, mas também a gente não pode ser muito aberto, senão vai ter uma lista gigante, né? Mas algumas questões que as CEPAs e Senápolis detectarem que fazem, que é muito recorrente, que é importante ser compartilhado com outros campos, a Proens pode cadastrar, né? A nossa preocupação, eu acho, é não deixar esses tipos muito similares, porque senão vem um campus e quer de um jeito, e outro campus quer trocar uma coisinha. A gente quer tentar organizar de maneira que todos os campos consigam utilizar aquele tipo de solicitação, né, que fique mais abrangente, mas que não gere ruído, né, que seja uma coisa quase similar. Eu acho que era essa a nossa ideia, isso, né? O cuidado, na verdade, não a ideia, o cuidado. Continuamos, então, atividade espaço, aí a próxima tela é ciências, né? Então, por exemplo, foi dado ciência e a gente ainda não viu quais são as novas solicitações. É aqui que aparece, tá? E daí, quando eu clico na solicitação, eu posso aceitar ou não aceitar esse acompanhamento. Sempre vai ter essa opção, tá? Então, vem um novo acompanhamento, aparece aqui e eu aceito ou não. Se eu aceitar, eu começo a fazer esse processo de acompanhamento. Se não, o professor que fez essa solicitação vai receber negativa lá no espaço dele. Isso. Então, é importante, aqui na ciência pendente, vai aparecer também para quem personalizar lá no seu SWAP, lá no início, né? Ciência pendente. 1, 2, vai ter a quantidade, né? E aqui vocês vão ter o chamado, digamos assim, né? O acompanhamento. Então, por exemplo, a Amanda abriu um acompanhamento lá, o aluno teve 5 faltas consecutivas em química, né? Aí vai vir para a CEPAI, né? O responsável,
para a equipe, né? A gente está cadastrando toda a equipe nesse ETEP, da CEPAI e da Senap. Então, vai vir para separar a frequência do estudante em química, né? Aí a gente vai aceitar e vai dar continuidade, pode colocar o interessado, o professor, né? Para ele continuar vendo as atividades, os encaminhamentos que a CEPAI deu para esse estudante. Por exemplo, um registro de acompanhamento lá da Senap. O professor está vendo quando está com dificuldades de interação social, alguma coisa ele pode colocar aqui e passar para o psicólogo ou passar para a Senap, né? A Senap fazer uma avaliação de psicólogo, uma conversa com os pais, então tudo fica registrado aqui. Aí esse aluno foi diagnosticado com transtorno do espectro autista depois que entrou, né? Como que vai funcionar, por exemplo? Depois a gente faz um passo a passo aí com os coordenadores da Senap e tal, mas aí o aluno vai lá, atualiza a sua ficha cadastral, vai ter lá as necessidades, né, específicas, o coordenador da Senap pode colocar aqui fulano, transtorno de espectro autista, acompanhado pela Senap. Aí dá para ele anexar o laudo, atas e conversa com os pais, tudo nesse acompanhamento, né? E os interessados, aí se vai ficar só na Senap, não compartilha com ninguém, né? Se vai compartilhar com alguém, né? Tem a questão da LGPD, tudo isso a gente tem que tomar cuidado com as informações sigilosas, né? Então, daí tem essa questão de colocar os interessados. E aqui nas ciências, então, se alguém abrir um chamado, né, um acompanhamento para essas equipes, tanto Senap e CEPAI, né? Daí aparece aqui para a gente que a gente não atendeu ainda, não fez o acompanhamento, né? Há possibilidade de envio de boletins aos pais? A gente vai perguntar, mas anota, por favor. Isso eu fiz outras perguntas, mas a gente tem uma pessoa muito querida ali no Rio Grande do Norte, que é o Ranieri, e ele é um dos desenvolvedores, ele responde para a gente na sequência. Aí, ETEP Documentos. O que é esse ETEP Documentos? Eu não mostrei lá para cima, eu vou explicar para vocês, mas vocês vão entender certinho. Eu posso colocar qualquer documento, por exemplo, aqui eu coloquei um documento PDF, tá? Podem ver aqui. E daí, esse documento, lá no sistema tem um momento que eu faço a anexação, tá? Eu coloco esse documento a um acompanhamento do estudante. Então, eu sei que esse Senap, a gente conversou, vamos usar muito esse anexo, né? Que é justamente para você ir anexando esses documentos na ficha do estudante, naquele acompanhamento específico. Então, além de eu colocar lá no detalhe as explicações, eu posso fazer um arquivo e anexar ele. Lá nos itens anteriores, e lá no sistema a gente consegue enxergar, eu consigo, na hora que eu estou fazendo acompanhamento, já colocar esse arquivo, tá? Gente, só para reforçar, está sendo gravado, né, Ana? Sim. Depois a gente pode retomar com vocês que isso é sistema, gente, é só usando para a gente pegar todos os detalhes, né? Sim. Mas a gente está disponível. A gente tentou de todas as formas tentar familiarizar. A ideia hoje é familiarizar vocês e mostrar o passo a passo, tá? A gente tentou da melhor forma. Espero que a gente consiga atingir um pouquinho. Aí vamos falar um pouco sobre os relatórios de acompanhamento. Eu coloquei aqui um print rapidamente para vocês entenderem. Ó, eu posso pegar um relatório por categoria, por camp, por diretoria, por curso, por turma, por aluno, por interessado, tá? Eu posso pegar ele desta forma, o relatório de acompanhamento. Lembra que eu falei que nós não veríamos todos os relatórios? Eu trouxe 2 que eu achei importante para a gente, mas existem outros, tá? Aí, na solicitação, quando eu faço um relatório... Desculpa, gente, me perdi aqui. Quando eu faço a solicitação do relatório de acompanhamento, eu lembrei o que eu queria dizer. Quando eu trago aqui as informações e clico em consultar, vai aparecer para mim as solicitações de acompanhamento pendentes
que aqui no caso é 0, não tenho nenhuma solicitação pendente. Em acompanhamento, vocês vão ver que na aba acompanhamento tem uma, então se eu tivesse lá no ambiente e clicasse aqui, apareceria qual é a solicitação que eu estou acompanhando. Finalizados não tenho nenhum, interessados não tenho nenhum, todos seriam todos eles, tá? Então era só para mostrar, eu abro lá, né? Quando eu clico em filtrar, ele vai me aparecer sempre os pendentes e acompanhamentos e finalizados, que é o que mais interessa do meu ponto de vista, né? Aí, o próximo é o relatório de cadastros, esse que a gente falou, que são relatórios que a gente queria mostrar para vocês, que a gente pode ampliar. No momento estão esses postos aqui, inclusive estão postos na base teste, que na base, a base de produção, eles não estão colocados ali, estão colocados só alguns, uns 2 ou 3, mas a gente entende que esses aqui, eles devem estar, e mais ainda com a contribuição de vocês, né? Então, o tipo de acompanhamento são esses que a gente colocou inicialmente, o tipo de cadastros são esses que também a gente pode inserir. Novamente, vocês não, mas nós podemos inserir, né? Nós colocamos aqui conselho de classe, estudo de caso, reunião de pais e outros, mas a gente pode incluir mais também. E o cadastro tipos de documento, que é aqueles PDF, sabe? Que eu falei para vocês que a gente pode anexar. Eu coloquei aqui laudo médico parecer, mas também nós podemos ampliar. E o tipo cadastro, né? Que a gente colocou atendimento domiciliar, contato telefônico com pais ou responsáveis legais, diálogo com estudante e professor e outros encaminhamentos, incluir, que é para a gente ir incluindo com o decorrer do tempo. Então, de cadastro, seriam esses aqui que nós podemos estar inserindo. ETEP, gerenciamento de usuários. Esse aqui também, não são vocês quem fazem, mas assim, só para vocês entenderem para que serve e como é aqui que a Andresa vai colocar vocês, tá? Vai colocar o nome de vocês e vai colocar vocês no grupo ETEP, para que vocês tenham acesso ao que nós estamos mostrando para vocês, tá? Uma informação sobre isso. Existe o perfil pedagogo, né, pedagoga na SUAP. Só que esse perfil, ele é muito restrito, ele tá relacionado principalmente à avaliação de cursos. Então, a equipe, né, o ETEP é a equipe técnico-pedagógica, a gente entende que tem muito mais relação com as nossas atividades. O perfil pedagógico que vocês vão ver lá, ele está muito restrito e ele tem as permissões apenas para aprovação, credenciamento de curso, pelo MEC, aprovação, reconhecimento. Então, essas ações de acompanhamento, né, pedagógico não estão disponíveis para o perfil pedagogo. Portanto, o perfil, né, equipe técnico-pedagógica vai ser o perfil que mais vai ser utilizado pelas CEPAIs e SENAPs. Pedagogo, todos os CEPAIs e SENAPs já estão cadastrados. Está cadastrando no ETEP agora. Mas é o ETEP que nos interessa. Nos ajuda. Tá. Aí eu mostrei aquele relatório primeiro para vocês e o relatório de faltas que a gente achou que é um dos que a gente mais precisa também. Então, nós, enquanto equipe técnico-pedagógico, podemos tirar os relatórios de faltas. E eles ficam mais ou menos com essa carinha, tá? Então, tem a matrícula do estudante, tem as faltas e lá ao final tem o percentual de presença, que neste exemplo aqui está 95,83%. Mas, novamente, você clica lá em relatório de faltas, faz o filtro que você quer, clica em pesquisar e aparece aqui, tá? Dessa forma aqui. No caso, tinha só um estudante na minha turma. Relatório de listagem de alunos. Esse, eu coloquei o print só para a gente perceber o quanto ele é rico, tá? Então, aqui, esse relatório específico, eu acho que é um pouco a menina dos olhos, porque eu posso pesquisar o meu estudante ou o conjunto de estudantes por situação de matrícula, por ano de ingresso, por tipo de aluno, por sistema, situação do sistema, por forma de ingresso, né? Tem mais coisa aqui embaixo. E eu posso exibir
por todos esses itens aqui, ou por alguns deles, né? Por exemplo, eu quero só saber daquele filtro de estudantes. Eu quero que me apresente a situação do curso, o código do curso, a descrição, a situação do período e o campus. Mas eu posso colocar outras coisas que estão aqui, né? Por exemplo, deficiência, o e-mail acadêmico, a forma de ingresso, a modalidade, o país, todas essas informações. Eu achei ele muito interessante, acho que ele vai resolver. Esse é o que eu imagino que vai nos atender com mais amplitude. Aí, o relatório de listagem de alunos, eu fiz uma pequena... eu criei um filtrinho só para a gente mostrar. Então, quando você faz toda aquela solicitação, ele aparece um relatório mais ou menos com essa carinha aqui, tá? Então, no caso, eu pedi, né? Matrícula, nome, campus, código do curso, descrição, situação e situação no período. Que eu tinha mostrado acima. Mas eu poderia ter colocado muitas outras coisas aqui, né? A depender do que eu selecionei nesta tela aqui de exibição, tá bom? E por fim, gente, esse é o ETEP. Aí a base teste, ela está colocada aqui, depois a gente olha, e tem a documentação também, que eu vou mostrar agora para vocês. Deixa eu ver se vocês não estão olhando. Mas eu já vou colocar o link da documentação aqui no chat. Perfeito. Eu vou mostrar a documentação também, só rapidamente. Esse link que eu coloquei, pessoal, ele é do IFRN e é um tutorial, né? É um tutorial passo a passo, com as telas, os procedimentos de cada um dos módulos. Nosso caso é o ensino ETEP. Aí vocês vão ver que tem 4 itens, né? Que é o cadastro gerais ETEP, cadastro de solicitação de acompanhamento, avaliar a solicitação de acompanhamento e realizar acompanhamento. Ele vai mostrar passo a passo como é que tem que fazer. Aqui ele não coloca tudo. Por exemplo, a atividade que nós mencionamos anteriormente, ele não tem aqui. Mas ele também é autoexplicativo, né? Digamos que eu quero saber como faz os cadastros gerais. Eu venho aqui no 5.1, 5.1.1, aí ele aparece, né? Então, número 1, eu vou acessar o menu ensino, número 2, vejo a página, ele mostra pela tela como é que tem que acontecer. Tá? Ele ajuda muito a gente no início. A Amanda já mostrou, perfeito. Ainda, vou fechar essa opção aqui. Ainda na apresentação que nós vamos compartilhar com vocês, além de ter a base teste que vai para vocês, ter a documentação também, tem um último slide aqui, que eu particularmente me ajudou muito, que é algumas formações do IFRN, tá? São de 2017, não é uma formação tão nova, mas ela auxilia bastante nesses primeiros passos no sistema. Então, fica bacana você olhar e a pessoa que mostra aqui, ela mostra como o professor vê, ora como nós, enquanto sessão pedagógica, vemos. Então, são pequenos os vídeos, tem 10, 12 minutos, mas quem tiver paciência também vale a pena ver. E agora eu vou mostrar, enfim, né, o sistema para vocês. Só que eu acho que eu vou mostrar assim muito basicamente. As telas que eu mostrei para vocês pintadas são até as telas do sistema, né? A gente vai usar o item ensino, como eu tinha dito a vocês. O item ensino tem todas essas abas. Deixa eu deixar um pouquinho maior se eu conseguir. Antes de você continuar, sim, sobre o boletim a gente perguntou, né? Ele não envia automático aos pais. É a mesma questão dos pais fazerem o acesso, né, ao cadastro e terem as informações do registro, do acompanhamento pedagógico, né, os responsáveis dos seus, né, dos seus filhos e tal. Eles vão acessar, então, com o login dos seus filhos, né? Não tem perfil para os pais, como a gente falou, para os responsáveis, tá? Do DocsMox eu estou perguntando aqui para o pessoal que desenvolveu,
tá? Assim que a gente tenha uma resposta, eu já aviso vocês. As faltas. Ah, tá. Antes das faltas, então, tinham perguntado sobre a questão do banco de dados de discentes, né? Se essa migração é confiável, quem vai fazer, se vai ter que matricular. Então, olha só, foi construído um plano de trabalho junto com o IFRN, porque a gente não tinha uma perspectiva antes da migração dos estudantes, se seria feito manualmente, né? Enfim. Então, a gente contratou um serviço, né, do IFRN, que foi essa migração dos dados dos estudantes ativos para o SUAP. Como o IFRN é o desenvolvedor do sistema, eles já tinham feito isso para outras instituições, então nós contratamos a migração dos estudantes ativos para o SUAP. Então, a matrícula agora, em dezembro, dos novos estudantes já será feita no SUAP, e é muito legal que essas matrículas sejam feitas, porque, assim, quando a gente faz a matrícula do SUAP, os estudantes informam, né, questão de se entraram por cotas ou não, se tem alguma necessidade educacional específica, essas informações já vão compondo o banco de dados para esses relatórios que a gente pode acessar depois. Então, a gente não precisa fazer, o estudante se inscreve e preenche todo um formulário socioeconômico para depois ter outro formulário socioeconômico. Então, assim, na matrícula, a gente já vai tendo acesso a essas informações. Então, as novas matrículas já vão ser feitas pelo SUAP, as secretarias já foram capacitadas quanto a isso, e a migração dos novos estudantes também vai acontecer esse ano. Nós temos reforçado, gente, para todas as equipes, é importante dizer isso para vocês também, que para que o ano que vem o SUAP funcione, já esteja ativo e as turmas, né, estejam todas vinculadas ao SUAP, é fundamental que todos os docentes, todos e todas docentes, integralizem, encerrem as turmas esse ano. Eles precisam consolidar todas as turmas. Então, vocês participam, né, normalmente de conselhos de classe. É importantíssimo que a gente reforce isso em todos os conselhos de classe. Esse ano, impreterivelmente, todas as turmas que os calendários, né, se encerram esse ano, precisam ser consolidadas no SIGA para que a migração aconteça de forma satisfatória, tá? Então, a migração é segura por equipe que já tem o hábito de fazer isso. Os estudantes vão estar lá e aí, para nos dar essa segurança, tá bom? Com relação às faltas, estão perguntando como é que funciona. Se tem um alerta para as equipes pedagógicas, não tem alerta. Então, a gente perguntou isso para o Ranieri, ele disse que não. E eu perguntava a ele, na verdade, porque eu já estava antecedendo uma pergunta, que era, será que existe um relatório que eu tire só com os estudantes que tenham mais de 25% ou de 20% de faltas? Mas o Ranieri não me respondeu, isso me veio um clique depois, vocês me perdoem, eu não tenho essa resposta, mas eu sei que é uma pergunta possível e uma resposta que nós vamos dar a vocês, tá? O que nós sabemos é que nós docentes, né, o que é certo, o que é seguro, o que é esperado que a gente fortaleça esse procedimento. É que os docentes, sempre que reconheçam, que identifiquem estudantes faltosos, comuniquem às equipes pedagógicas, né? E essa comunicação, inclusive, tem essa via do SUAP para fazer a comunicação de estudantes que estejam faltosos. A primeira informação que nos foi dada é que os docentes recebem esse alerta de estudantes faltosos e aí precisaria comunicar às equipes pedagógicas. Então, essa foi a informação que a gente tem de pronto. Qualquer informação adicional, a gente depende um pouquinho do IFRN nos complementar. A Capanema levantou a mão. A gente já vai abrir questões. Então, vou falar só rapidamente, só vou mostrar rapidamente aqui o sistema aqui de tudo que a gente falou, mas não vou fazer nada, é só para vocês navegarem junto comigo e depois a gente abre para as perguntas. O que eu iria falar é só mostrar o ensino aqui, né? Que ele abre várias abas. Claro que vocês não vão ter tudo que a gente acabou se colocando em muitas coisas aqui para fazer, trabalhar enquanto professor, trabalhar enquanto pedagogo para fazer essas apresentações aqui. Mas a gente vai trabalhar muito com o ETEP, que eu mostrei para vocês, né? Que vão ser o que vai ter para vocês é o acompanhamento, atividades. Carômetro, depois fala para a gente. Tem o carômetro. Carômetro é ótimo. Mas é a Amanda que vai falar.
Aí tem esse relatório de acompanhamento que eu disse para vocês que tem na função ETEC, e aqui para baixo tem os relatórios específicos, que foram aqueles que eu listei para vocês, que existem vários, e eu elegi 2 que eu achei mais importantes para a gente estar olhando aqui. Tem carômetro, sim, mas... Tem carômetro, sim, ele é automático, assim, né? De que forma que é automático? Existem algumas formas do estudante inserir a fotografia. O próprio estudante, no perfil do estudante, pode inserir uma fotografia de cadastro. As secretarias, no ato da matrícula, também podem fazer a fotografia do estudante. E uma vez cadastrada a fotografia do estudante e ele está vinculado a um curso, o carômetro já vai sendo constituído. Então, quando a gente vai pedir um relatório daquele curso ou daquela turma, vai aparecer tanto os dados do estudante como o carômetro. Então, é possível fazer esse... Antigamente, a gente fazia muito manual, né? Hoje, o carômetro está ativo, o estudante pode inserir sua própria foto, as secretarias acadêmicas podem inserir no ato da matrícula, ou mesmo ao longo dos anos, e né, algum estudante que esteja sem a fotografia faz a inserção. Mas alguns perfis têm acesso à inserção dessa informação. Secretaria acadêmica, eu tenho certeza, o próprio estudante eu tenho certeza, eu preciso verificar se outras equipes também têm acesso à inserção, tá? Mas esses 2 perfis, o estudante e a secretaria, eu tenho certeza que tem acesso a inserir as fotografias. Só mais uma questão ali que a Mônica levantou, que eu acho que a Amanda comentou ali no início, mas só retomando, que é a questão do conceito e nota que havia, né? Que ela perguntou ali, que tinham proposto o uso do SWAP, que tinha o problema da nota, e nós utilizamos o conceito, né? Nossa concepção de avaliação estava um pouquinho diferente ali do SWAP. Então, foi feito, só para explicar ali para todo mundo, né? Foi feito uma ampliação de funcionalidade. Isso, uma ampliação de funcionalidade dentro do SWAP mesmo. Não é adaptação nossa, que customização do IFR, é uma mudança lá no código-fonte do IFRN. Então, o próprio IFRN, junto aqui com a DTI, né, que é a Diretoria de Tecnologia de Informação, estão trabalhando juntos, né, nessa opção, mais uma opção disponível dentro do IFRN, porque se a gente fizesse uma mudança interna no IFR, ia ficar como se fosse um swap do IFR, e não é essa a intenção, né? Então vai ficar dentro do IFRN, e todo mundo que utiliza o swap do IFRN no Brasil todo pode utilizar a opção de conceito. Então nós já temos o conceito no swap, a alteração da migração desses estudantes vai ser tudo por conceito, né? Não, a nossa avaliação não terá mudança nenhuma. E é importante que a gente fique seguro e tranquilo para isso, porque havia aquele temor, né, de acontecer, o mesmo que aconteceu com o Cigarrada, a gente não conseguia atualizar. Por isso que não fomos nós a fazer nenhuma customização. Não houve nenhuma customização. O que houve foi a ampliação da funcionalidade do registro de avaliação no SWAP. Então, hoje, quando a instituição vai aderir ao SWAP, ele vai parametrizar se o registro vai ser por nota ou por conceito. A gente acaba ampliando as possibilidades de uso, tá? Então, fique muito tranquilo. Respondendo mais uma questão referente à migração, a migração dos estudantes será dos estudantes matriculados, tá? Alguém dizia assim, o problema de migrar os dados do CIGAR para cá, acho que o Campus Curitiba trouxe essa preocupação, é que poderia gerar relatórios não confiáveis. Gente, a migração, nosso plano de trabalho com o IFRN é a migração dos estudantes matriculados no CIGAR, né? Então, os estudantes antigos, ele vai ter outro processo de migração. Nessa migração atual, são os estudantes que esse ano de 2023 estão matriculados, né? E a turma ativos e os estudantes de 2024. A gente precisa criar bancos de dados confiáveis, né, na nossa instituição. Sim, Tânia. Os ativos, são os que estão cursando, né?
quem fará o cadastro para que eles acessem o SWAP? É essa migração, né? Isso. E quando você vai fazer o login lá, o SWAP ele é vinculado ao SOLBOV, né? Então, acho que o próprio aluno consegue fazer com a senha do SOLBOV. Eu acho que é uma coisa assim. Mas não, provavelmente, a gente vai perguntar ali, eu acho que é tudo automático. Não precisa a gente fazer cadastro. Mas eu vou chamar uma direção. Deixa eu chamar. Enquanto isso, alguém tinha feito uma pergunta sobre uma professora que está do Campus Pinhais, que estava em outro campus, né? A inserção dos servidores foi feita pela Projep. Então, a correção de alguma inconsistência quanto à localidade de um professor ou professora vai ter que ser solicitado, né? Mas, assim, hoje, no sistema, tem uma aba de solicitações, né? E nessa aba de solicitações, a gente faz a solicitação lá, se é para acessar algum módulo, se é para fazer alguma correção de cadastro. Deixa eu descobrir aqui exatamente qual é o nome dessa aba. Requerimento, alguma nomenclatura semelhante, assim, mas é bem intuitivo. Para fazer alguma retificação de inconsistência cadastral, faz a solicitação ali no próprio sistema. Olha só, pergunta importante. No próprio SWAP, tem um wiki, tem uma aba para essas dúvidas, tá? E aí a gente está criando um fluxo para cada pró-reitoria poder responder as suas dúvidas. Mas no próprio sistema tem... Adilson, como é que é o nome daquela abazinha de solicitação? Chamados lá, né? Central de Serviços. Central de Serviços. No próprio SWAP vai ter uma aba de Central de Serviços e a gente faz solicitações. Bem na coluna do lado esquerdo, a coluna em preto ou em vermelho, né? Depende do ambiente que está. Adilson, algumas perguntinhas ali para você. A primeira se os estudantes, quem fará o cadastro dos estudantes para acesso ao SWAP? É automático quando eles vão para a matrícula? Ou são matriculados, migrados para o SWAP? Ou o campus ou cada estudante fará seu cadastro? Não, conversando com o Luiz, né, a gente vai fazer toda a importação de dados dos estudantes, e aí o Luiz vai fazer uma ação onde vai um e-mail para os estudantes para que eles acessem o SWAP, né, vai ser nesse sentido. Então, é uma ação que a DTI vai fazer. Depois dos estudantes migrados para o sistema. Carteirinha estudantil é possível? Isso eu não sei. Isso eu não sei responder. Mas a gente pode fazer essa pergunta. Isso, vamos fazer uma pergunta para o Daniel. No sistema não tem carteirinha. No sistema não tem carteirinha estudantil. No sistema, no SWAP, não. Uhum. E o SIGA, por exemplo, terá acesso ao histórico de um aluno que esteja com a situação concluída? Em relatórios ali, né? Mas então a gente tem que estudar essa parte de carteira de estudante ali. Tá. Vamos ter que falar com a Ranieri. Então, a gente vai anotar aqui para perguntar, tá? Tá. Carla, continuaremos tendo acesso ao SIGA, por exemplo, para acessar um histórico de um aluno que já esteja com situação de concluído? Não muda nada. Continuarão. É que, na verdade, todos esses estudantes do SIGA, que a gente já conseguiu cadastrar a estrutura curricular, né, eles virão para dentro do SWAP. Então, você terá o acesso a esse estudante dentro do SWAP. Se, porventura, foram matrizes bem antigas, como 2010, 2011, que a gente ainda não conseguiu cadastrar, ele será migrado depois, tá? Mas o SIGA continua o acesso normal para consulta, a não ser que a DTI, depois de um determinado tempo, desabilite, né? Eu acho que não. Daí ali a pergunta do SIGA. Sim. Eu estava só esclarecendo, né? Então, para qualquer retificação de informação, gente, vai ter a aba Central de Serviços, abrir chamados, e aí lá no chamado você vai ter as opções. Se é acesso ao sistema, se é alguma permissão, se é alguma retificação de informação. Mas lá vocês conseguem acessar. Luiz, sobre a questão do SIGA, a gente almoçou hoje, estava almoçando com a diretora de assistência estudantil,
e a gente estava conversando sobre isso. Hoje, o que nós temos? Nós estamos também em mudança de gestão e mudança de sistema, né? São muitas mudanças ao mesmo tempo. O que nós sabemos? O que nós sabemos é que o SUAP não faz a integração com o SIGAI, porque o SIGAI é um sistema nosso, foi produzido por nós, e ele tem uma integração com o SIGA-A. Qual é essa integração? Hoje o SIGAI identifica qual que é o estudante que está matriculado, né? Ele consegue identificar, e o estudante tem que estar matriculado em ao menos um componente curricular. O SUAP não faz essa integração com o SIGAI. Nós entendemos que o SIGAI é um avanço, né, para a instituição. Antes do SIGAI, eu fui chefe de CEPAI, né, gente? Então a gente sabe como que era antes, né? Os estudantes recebiam, demorava muito mais, era feito tudo cadastro em papel. Então a gente entende que o SIGAI é um avanço. O SIGAI hoje ele tem interface com o SIGA-A. O que está sendo tratado nos próximos dias, Luiz, é como que a gente vai fazer para que a gente não retroceda para o papel, né? Se vamos precisar inserir, se os estudantes vão precisar inserir os dados dele no SIGAI manualmente, né? Nesse primeiro momento, até criar uma outra solução. A gente sabe que uma mudança de sistema tem um tempo de adaptação. O que nós sabemos é que o SUAP, assistência estudantil, ele era muito mais limitado do que o SIGAI, né? E ele não foi implantado no primeiro momento, e que hoje o SUAP nos dá relatórios de presença, relatórios de frequência, relatórios de acompanhamento, né? A forma de utilização do SIGAI para assistência estudantil, de fato, a gente precisa, nesse exato momento, está tendo reuniões sobre equipes de transição, sobre os grupos de trabalho de transição, e esses grupos que vão pensar, né, nós e o grupo que está chegando, vamos construir a melhor saída para que a nossa instituição não sofra com essas transições, tá bom? Thaís, eu não consigo te exemplificar isso agora, porque eu não comprei, eu não fiz esse estudo sobre o módulo assistência estudantil, né? Como eu sou de outra diretoria, foi o pessoal da DAIS que, né, eles fizeram um estudo do módulo da assistência estudantil, tanto é que o próprio FRN, ao conhecer o SIGAI, ficou muito interessado em trazer algumas funcionalidades para o SUAP. Então, assim, eu não consigo te falar, mas em algum momento a gente pode marcar uma conversa específica sobre isso com o pessoal da DAES, né, que eles vão trazer para a gente as diferenças, mas nesse momento, e também não foi nem implementado numa primeira ação, tá? Mas a gente traz essas informações assim que tivermos mais clareza sobre os encaminhamentos referentes à assistência estudantil. Há um esforço muito grande para que a assistência estudantil não retroceda, não perca, né, com essa mudança. A ideia de um novo sistema é para melhorar, e não para dificultar o processo, né, para que a gente saia das planilhas, das milhares de planilhas de Excel e use o sistema. Mas aí o pessoal da DAS, assim que a gente construir, né, uma proposta de como vai acontecer o ano que vem junto com a equipe de transição, escreve uma nota técnica, chama para uma conversa para esclarecimento e orientação. Campular colocou aqui que na reunião do CNPC e da COENS e de ETECs informaram que só irão migrar para o SUAP SIGA-A, CIS e Caravelas. Na verdade, o que vai migrar para o SUAP é o SIGA-A e o Sagres de Palmas. CISA não vai migrar, nem Caravelas. O Caravelas é onde o docente trabalha para ter os diários, essas coisas. Então, assim, o SIGA-A, quando for migrado, ele vai migrar com todos os dados do estudante consolidados, né? Ou aqueles que não forem consolidados agora em dezembro, mas no ano que vem, o docente vai terminar essa consolidação no SUAP. Então, uma vez migrado o SIGA-A, né, de tudo que está consolidado do estudante, o Caravelas não tem ação daí, porque é o resultado final que é o histórico do estudante, né? Então, não é migrado Caravelas, daí o docente passa a trabalhar com diário, lançamento de notas e tudo mais dentro do SUAP, né? O SIGA-A, se tem alguma coisa no SIGA-A agora, no CISA, tem que terminar no CISA.
né? Porque o CISA não tem migração nesse momento para o SUAP, né? Precisa também fazer mais O Cursos CISA FIC, é pós-graduação, Mas mesmo os pós-graduação, né? cursos FICs, a pós-graduação também já estarão no vão SUAP. já vão As ser mulheres, os utilizados Mulheres no Mil, por SUAP. exemplo, vão começar ano que vem, Isso, todos tudo estarão bem. já no Todos SUAP. os cursos FIC que vão iniciar no próximo ano letivo devem iniciar no SUAP. Cadastro de curso, matrícula, tudo. O que está terminando dentro do CISA tem que terminar no CISA, porque não tem migração. Essa migração teria que ser feita toda manual. Nesse primeiro dia, daí é muito trabalho, né? Não, é sobre-humano. Né? Ali acho que a Campo Largo não entendeu. Então é assim, gente. Eu tô falando mais simples. A gente vai terminar o ano letivo no SUAP, tá? Os professores No vão CIGA. no CIGA, tá? Os professores vão lançar lá o conceito, a frequência, fechar o boletim, tal, vai aparecer os alunos retidos, os que passaram com dependência e tal. Vai ser migrado os dados desses alunos, né? O cadastro e o histórico escolar. Então, se o aluno foi retido lá no CIGA, não vai passar lá a frequência dele dia por dia, vai passar o histórico dele que ele ficou retido, por exemplo, em química. É isso que vai estar lá no SUAP. Aí, ano que vem, o professor, a secretaria já vai ter acessado, né? Aí o professor vai fazer o diário de classe dele do ano que vem lá no SUAP. Aí no final do ano ele vai consolidar, em 2024, ele vai consolidar no SUAP e aí vai sair o histórico dele. Do 2023, que já vai aparecer lá que ele ficou retido em química, e o de 2024. Então, o diário de classe, né, dia por dia, né, É dentro do SUAP. é dentro do SUAP, mas esses dados de dia por dia do CIGA desse ano vai sair só o histórico final, né? Então, assim, o que a gente está pedindo e reforçando, né, nas reuniões anteriores? Que todos os docentes, todos os campi, cujo calendário acadêmico termina em dezembro, que todos os docentes, antes de sair de férias, que é janeiro, não saia sem consolidar a sua turma. Uma vez a turma consolidada, o diário de classe, que é no Caravelas, ele está encerrado também. Consolidou a turma, não se mexe mais no diário de classe. Então, o docente não tem mais acesso para fazer qualquer outra ação. Então, todos esses turmas que foram consolidadas, elas virão para o SUAP em forma de histórico escolar e dados dos estudantes. No próximo ano, a Secretaria Acadêmica vai abrir as turmas da continuidade desses estudantes, configurar os diários para os docentes, e aí o docente inicia o ano letivo, como iniciaria no CIGA, no SUAP, com todos os seus diários configurados, dando sequência. Se esse estudante tem alguma dependência que ele reprovou e essa foi a consolidação, a Secretaria Acadêmica vai abrir uma nova turma de dependência, configurar diário para o docente, e o docente vai trabalhar no diário, lançamentos diários dentro do SUAP. Adilson, você quer que eu leia ali para Adilson? Por favor. Eu entendo a questão do volume de trabalho, né, que está falando do volume de trabalho no campo Curitiba, mas assim como vai ser realizado manualmente a matrícula dos ingressantes, vai ser manualmente a matrícula dos ingressantes? Não, a matrícula dos ingressantes não é manualmente. Vai ser feita a importação dos dados do processo seletivo para dentro do SUAP. Eu estou trabalhando nisso ali, inclusive agora, eu só saí para vir aqui agora conversar com vocês, nós estamos fazendo os testes, e as secretarias acadêmicas, no dia 6, já terão todos os estudantes do processo seletivo convocados para matrícula dentro do SUAP para efetivar a matrícula, não vai ser feito manual. Gente, aqui está tendo, só para contextualizar o Adilson, está tendo uma conversa no chat sobre a confiabilidade de relatórios de estudantes, de dados de estudantes. Por exemplo, ontem nós tivemos o Consulting e que estava homologando o resultado das eleições, e uma questão bastante explorada ontem, conversada sobre
dados confiáveis de estudantes matriculados, né? Alguns colegas aqui colocam que fazer a migração dos estudantes do SIGA para o SUAP, a gente não estaria continuando com essa incerteza de dados, porque às vezes tem estudantes que estão no SIGA, mas estão há muito tempo sem frequentar. Eu estou trazendo para a Dilson, gente, a discussão que está rolando no chat, né, sobre a confiança dos relatórios de estudantes matriculados. Eu acho que essa é uma questão que todos nós, né, precisamos avançar na nossa instituição. Veja, a migração que vem do SIGA para o SUAP é a mesma leitura que está dentro do SIGA. Se existem estudantes que deveriam estar, né, na sua situação de movimento, de saída, ou cancelado, transferido, concluído, aí não é uma questão de confiabilidade do sistema, e sim da secretaria acadêmica, que tem que, no momento de saída desse estudante, naquele momento que ele foi transferido, concluído, trancado, exercer a ação de dar baixa no sistema e no SISTEC. Então, assim, né, tanto o sistema, tanto o SIGA, quanto o SISTEC, quanto o SUAP são confiáveis. A questão é a ação humana para esses estudantes que estão dentro do sistema de gestão acadêmica. Então, os estudantes que estão em aberto, né, ou com a situação de concluído no SIGA, ele vai vir com essa situação para dentro do SUAP. Então, o que tem que acontecer? Né? É que cada secretaria acadêmica, né, e eu vou trabalhar, isso a gente trabalha com a secretaria acadêmica todo ano. Todo ano tem a informação. Né? O estudante movimentou, tem que dar baixa. Isso é automático. Isso tem que ser feito. Então, assim, não é uma não confiabilidade no sistema, mas, assim, uma falha de ação humana que talvez esteja acontecendo, e daí eu não sei explicar o motivo, né? Teria que levantar e a gente trabalhar com eles, né? A Juliana pergunta se fala assim, perfeito, Adilson, mas e se a secretaria não faz essa atualização? É uma questão que a gente precisa qualificar, fortalecer, apoiar, dar as informações, né? Porque às vezes as secretarias também não são motivadas, por exemplo, com estudantes que estão há muito tempo ausentes, ou que, né, que no caso de subsequentes ou superiores, que a partir de 30 dias de ausência são considerados evadidos. Muitas vezes as secretarias vão precisar de uma informação, de que, né, essa informação chegue para baixo, enfim. É assim, gente, a secretaria acadêmica, ela não faz nada por si só, essa é a minha orientação. A secretaria acadêmica, ela trabalha, né, por motivação. Então, por exemplo, a secretaria acadêmica identifica que tem, né, estudantes. Veja, quem é que sabe que o estudante não está comparecendo? O primeiro é o docente em sala de aula. Né? Então, o docente é a primeira ação, parte do docente. O docente tem que informar quem que esse estudante não está participando, não está vindo. A sessão pedagógica. E coordenação de curso. E coordenação de curso, para que eles também, se não souberem, não tem como atuar. A partir disso, tanto a CEPAI quanto a coordenação de curso vão atuar para saber esses estudantes o que acontece. Para que, uma vez identificado isso, coordenação de curso, né, formalize para a secretaria acadêmica se esses estudantes devem ser desligados ou não. Não é uma ação que a secretaria acadêmica faz por si só, porque não depende dela, sabe? Então, isso é uma questão que a gente vem trabalhando, né? Mas precisa ser trabalhado bastante. Por exemplo, os integrados ao ensino médio, estudantes menor de idade, a gente não pode cancelar a matrícula dele. A gente só pode cancelar a matrícula do estudante menor de idade, né? Depois que ele fica maior de idade. Ou se ele ficar maior de idade, ou se tiver uma declaração de vaga. Então, por isso a importância do docente, nos primeiros dias de aula e no decorrer, fazer o levantamento, né, e passar para a CEPAI. Com o SUAP, isso vai ser muito fácil, porque o próprio SUAP, ele dá alerta de que o estudante já tem um número elevado de faltas. E a CEPAI pode acompanhar, a coordenação de curso pode acompanhar,
o docente, com certeza, né? Então, outros atores que não estavam inseridos no SIGA para esse acompanhamento, dentro do SWAP vai ser possível. Então, a partir disso, veja, esse pode ser um dos fatores, né? Que por que nós temos estudantes que ainda não foram dados baixa? Por quê? Porque ainda não teve uma ação, né, que chegue para a Secretaria Acadêmica, olha, efetivamente, né, você tem que cancelar. Por exemplo, nós temos casos que para a Secretaria Acadêmica cancelar, tem que publicar um edital no campus. Publicizar para que aquele estudante, né, tenha o direito da ampla defesa e diga, olha, eu vou continuar. Então, são N fatores que poderiam explicar esses casos, né? Agora, casos que não podem deixar de acontecer, que a Secretaria Acadêmica tem que atualizar, isso é obrigatório, faz parte do dia a dia, é a saída por transferência, é a saída por conclusão de curso, né? Esses casos são obrigatórios imediatamente após a conclusão ou a transferência, né? Ou pelo abandono, quando identificado o caso de abandono que chega para a secretaria, né? Porque uma pessoa que está em situação de abandono, a Secretaria Acadêmica pode, por si própria, colocar como abandono? Não sem conversar, não sem uma ação conjunta com a coordenação do curso, com a CEPAI, né? Por quê? Alguém tem que dizer por que essa pessoa está em abandono? Alguém foi atrás dele? Alguém ligou para saber desse estudante se ele estava em abandono, se acidentou, o que aconteceu? Então, esses registros tem que ter na CEPAI, né? E que isso chegue para a Secretaria Acadêmica. Então, tudo isso tem que ser repensado, tem que ser rediscutido, tem que ser formalizado, né? Tem que ter mais capacitação. E o SWAP vem permitir isso. O SWAP vem permitir que a gente identifique, por meio de relatório, né, quem é que já está ausente dentro da sala de aula por muito tempo. Estudantes com bastante falta, que não foram ainda repassados para a CEPAI, não foi repassado para a coordenação. Né? Então, são N fatores, sabe, gente? O que a gente tinha, uma pergunta, sim, gente, para docentes, nós sabemos que o SWAP permite, ele traz esse alerta de 5 faltas consecutivas, né, ou eu preciso verificar qual que é o número de faltas espaçadas, mas os docentes recebem no diário, quando a gente vai fazer a chamada, a gente recebe o alerta. O que a gente não sabia informar é se era possível que as CEPAIs ou outros perfis também recebessem esse alerta de falta que não fosse por meio da informação repassada pelos docentes. Só esse ponto que a gente não ficou de verificar, mas que docentes recebem a informação, o alerta de faltas consecutivas ou excesso de faltas, sim, tá bom? Teve uma pergunta ali no chat do ponto geral das faltas dos estudantes. Permanece 54, gente. Para técnicos, é computado o total dos dias letivos, né? Dos dias letivos. Então, não é por componente curricular, tá? Subsequente, o graduação, eles têm outras formas de se ser. Mas o técnico... O integrado, né? O técnico integrado. Integrado no ensino médio é por período letivo. É o total das faltas global. Então, quando o docente... Veja, você tem 15 disciplinas no integrado ao ensino médio, isso não muda. O primeiro docente consolidou, vamos supor que 10 docentes consolidaram, ainda continua aparecendo no sistema a situação individual. O sistema só vai fazer o cálculo global quando o último docente consolidar a turma. No SIGA, consolidar a turma. No SWAP, quando o último docente entregar o diário. Não, mas ela está perguntando assim, no sentido do alerta, né? Porque o alerta não conta com a parte da consolidação, no lançamento diário, né? Sim. Mas é a importância do lançamento diário, porque às vezes aquele estudante está faltando naquele dia. Isso. Né? Então é importante, não no ponto geral, sim, por componente curricular. Né? É importante, gente, dizer que, assim, o SIGA, as fragilidades do SIGA, eles naturalizaram, muitas vezes, uma falta de hábito do lançamento da presença diária. E agora, com um sistema confiável nesse sentido, é muito importante esse trabalho das reitorias, né, da pró-reitoria, dos campi, das direções,
a estabelecer de fato a cultura do lançamento da frequência diariamente, né? Porque, respondendo já uma pergunta do Luiz, o relatório de frequência, ele pode ser por período, você pode indicar o período que você quer esse relatório da frequência, mas se os professores não tiverem lançado, de nada vai adiantar a gente gerar um relatório sem dados, né? Então, essa cultura na nossa instituição, ela vai precisar ser transformada no sentido de cada vez mais tornar um hábito diário o lançamento da frequência no diário de classe, né? Agora que a gente tem um sistema que não mais... Porque o que legitimava muitas vezes uma prática ruim era a falta de segurança no sistema, né? As pessoas diziam, eu lanço e o sistema some com os dados. Isso não tem essa informação no SWAP. Então, é algo que equipes pedagógicas, direções vão precisar reforçar esse hábito do lançamento diariamente, né? Só para reforçar, se todo mundo preencher a lista de frequência, e daí em cima da lista de frequência, a gente faz pode fazer no teste lá, né? Isso, colocar as pessoas, todas que se colocaram ali no formulário que a Andressa compartilhou, a gente se compromete a estar colocando na base teste para que vocês possam também estar colocando a estudantes e etc., para que vocês naveguem, possam também estar se integrando ao sistema. A Tânia pergunta se é possível conferir a frequência diária. Você teria que gerar um relatório no dia, né? Não sei. Aquele relatório que eu mostrei, que tem lá desde janeiro até dezembro, e tem o percentual de presença, ele pode ser feito isso, né? Você coloca no filtro as datas e ele vai te passar só as datas. Gente, mais alguém? Vamos abrir para uma rodada, né? Às vezes você não quis se manifestar aqui pelo chat, que gostaria de falar, de manifestar um pouquinho verbalmente, oralmente. Vamos abrir para quem? Eu só queria fazer um parênteses, até eu situei aqui a Andressa, que nós estávamos com 84 pessoas. Eu queria agradecer vocês da CEPAI, vocês da Senápolis, que estão tão ativos aqui com a gente. Eu acho que é assim que a gente consegue construir um instituto, né? Que o Instituto, ele nada mais é do que nossos estudantes, é por isso que a gente está aqui, é por isso que vocês estão aí também, e por isso que a gente está reunido. Então, só um agradecimento, se ao final eu não conseguir, já está feito, tá? Vamos abrir, então, para manifestações, perguntas, se vocês quiserem, oralizar suas perguntas. Vai para a esquerda. Campo Largo. Fique à vontade, Campo Largo. Acho que é a Flávia. Oi, Andressa. Oi, Ana. Tudo bem? Amanda. Bem lá no comecinho, quando vocês falaram das categorias, eu anotei aqui que as categorias não vão ser adicionadas por nós, né? São vocês. Eu vi que vocês, aquilo que estava lá no slide é só um exemplo. Depois vocês vão fazer outras. Como que vai ser essa questão das categorias? Coletivamente, com a ajuda de todos, tá? A gente quer ter o cuidado de não deixar repetir, por isso que a gente acha que a gente precisa centralizar, porque, como eu disse, às vezes o que você quer é a mesma necessidade que Colombo quer, mas com um nome um pouquinho diferente. A gente quer tentar uniformizar esse nome, deixar o melhor possível, mas é coletivo, a gente precisa da ajuda de vocês. Isso, a gente vai, até estava conversando com a Ana, né, para a gente abrir um período para sugestões e tal. Então, esse primeiro momento aqui é para todo mundo se ambientar, ver o sistema, ver que tem muita coisa que vai nos ajudar, né? Que a gente pode ir melhorando ali, o fluxo e tal. Então, é muito importante. A gente vai anexar todo mundo, colocar todo mundo ali nos perfis da ETP, no ETEP, lá no SWAP, para vocês fazerem simulações, as secretarias já tiveram a formação, os docentes também têm um replicador no campus, né, que também podem acessar ali o teste e vocês simularem algumas questões, e a gente abre um tempo aí para a gente fazer essas sugestões, né, Ana? Sim, com certeza. Legal. Não, e é bom também centralizar, porque senão, né, às vezes mexe sem querer em alguma coisa, né, e apaga para os outros. Teve uma pergunta ali do chat, mas como caiu 2 vezes a minha conexão aqui, eu não sei se vocês responderam, tá? Então,
de repente eu vou estar fazendo de novo a mesma pergunta e já foi respondido, já peço desculpas antecipadamente. Um colega colocou ali que tem aquela parte que a gente compartilha quem que quer ver, né? Que é os interessados. Então, por exemplo, eu fiz o documento de um aluno em encaminhamento e coloquei como interessado apenas a Ana Lúcia. Tá? Daqui um mês eu atualizei e coloquei a Andresa. A Andresa vê aquele de antes ou só a partir do momento que eu coloquei a Andresa? Eu não sei responder isso, Flávia. Mas assim, no meu achismo, eu acho que ela vê tudo. Mas a gente vai perguntar, é outra pergunta. A gente está com contato bem legal lá dentro. Sim, 2, na verdade. Isso. A gente contratou uma pedagoga, ela foi maravilhosa. A gente só não colocou a apresentação dela aqui, porque ficou muito extensa. Mas a gente pode até, num outro momento, chamar ela. Ela tem essa abertura para falar um pouco, até com mais propriedade do sistema, né? Que ela já mexe há um bom tempo. Márcia? Maria. Mas a gente anotou aqui, Flávia, A gente vai responder. Ok. Fora isso, achei excelente, porque até hoje é tudo muito manual, a Ana sabe muito disso, né, Ana? Até a questão do cara... Eu já fiquei pensando em todo aquele bando de ficha e perfis que a gente viu, não vai precisar mais trabalhar com aquilo, né? O SWAP vai ajudar muito, né? E a gente sai dessa questão de drive, de coisa, e daí a gente atualiza no drive, daí as pessoas que estão lá não veem, a menos que ela entre, né? Porque não vem um alerta, né? Que o SWAP tem que ter alerta. Lembrei a Maria falando também, no conselho de classe, você pode puxar o estudante e ver toda o acompanhamento, claro, o qual você quer exatamente ver. Então, mesmo no conselho de classe, a gente vai ter uma grande ajuda, tanto do carômetro, que já vai estar lá, né, quanto de perceber quais foram os acompanhamentos realizados para aquele estudante. E você consegue abrir os quais você quer e fazer análise ali com os professores e os demais servidores ali naquele momento. A Maria colocou ali a questão do sigilo, né? Eu acho que eu falo fui chefe de sessão pedagógica há muitos anos e agora estou trabalhando mais ali com as Senápolis e a gente conversa muito disso, né? Eu acho que a mesma maneira que a gente tem as informações sigilosas em arquivos palpáveis, em papel, né, ou drive, é a mesma maneira que a gente tem que tratar as informações no SWAP, não tem diferença, né? Só cuidar na hora de inserir mesmo os interessados. E quando a pessoa é interessada e há um acompanhamento, o que eu acho muito legal é que o SWAP manda um e-mail, né, Ana? Sim, a gente vai se encher de e-mail, sabe? Isso. Mas, assim, é um mal necessário. A gente depois pode mandar tudo para um local exato, porque daí você sempre vai ter o alerta no e-mail, e o alerta, quando você entra direto no sistema, ele vai apresentar tudo que você tem de pendência. Então, é uma forma de você não se perder. Na verdade, o SWAP, ele te manda o e-mail das ações que a gente faz, né? Todas as ações, não só quando você é interessado, mas quando você solicita um acompanhamento, estará no SWAP e estará na sua caixa de e-mail com o registro dessa solicitação. Então, nossa caixa de e-mails vai ficar um pouquinho cheia, mas pelo menos a gente tem esses registros, né, das ações desenvolvidas. E fica um lugar só, né, gente? Não fica uma planilha da CEPAI, uma planilha do NAPLE, uma planilha do coordenador, né? Na minha opinião, isso vai otimizar muito. Obrigada pela disponibilidade de vocês, meninas, e espero que dê tudo certo e funcione bem. Vai dar sim. Eu vou arrumar as informações para os coordenadores, eu até agradeço, foi bom que entraram nesse assunto, porque na reunião que nós tivemos aqui, eles falaram que era migração de CIGA, CIS e Caravelas, então é substituição, né? Não vai migrar, o que tem até lá fica e depois passa a usar o novo, né? Eu já atualizo com o pessoal. Muito obrigada, menina. A Ana Eliana só fez uma sugestão ali, que eu acho que a gente pode conversar, de fazer uma base de conhecimento sobre a lista desses acompanhamentos, para ter as sugestões e tal. A gente pode conversar sim, Ana Eliana, desculpa, saudade. E sobre o carômetro que foi colocado agora na sequência, eu não consegui ver quem colocou. Na verdade, quando você começa a fazer colocar o nome do aluno e tudo, já aparece no sistema a câmera aberta para você. E daí te dá a opção de tirar foto na hora. Tanto é que se vocês
usarem a base teste, vocês vão ver muito estudante que tem essa foto aqui que vocês estão vendo da Andresa, e a gente se escondeu e apareceu a foto, a careca do Adilson às vezes, porque ele já aparece e te dá a opção de tirar. Você pode não querer tirar, mas ele te traz essa opção já direto na hora do cadastro. E depois, como a Amanda colocou, algumas pessoas específicas podem pegar ela digitalizada e colocar no sistema. O próprio estudante pode inserir a sua fotografia, mas como a matrícula, né, dos novos estudantes vai ser automática, isso é muito interessante, porque, gente, os estudantes informam no processo seletivo os dados socioeconômicos, sociodemográficos, esses dados vão direto para os relatórios, né? E aí o EFRN estima que com o SWAP eles diminuíram em 55% o tempo destinado a fluxos burocráticos na instituição, né? Porque o SWAP ele é um módulo administrativo, de gestão de pessoas, o ensino, pesquisa, extensão. Então, a gente está com muita esperança de que, de fato, o tempo que a gente gaste replicando e refazendo o trabalho seja destinado ao acompanhamento pedagógico, às ações de ensino, né? Que são as ações finalísticas da nossa instituição. Então, estamos com esperança de que a gente sabe que o processo de transição tem os seus, né, as suas percalços, as suas dificuldades, né? É um processo muito específico e atípico, mas a gente acredita que vai dar tudo certo. Pergunta, gente, mais considerações, manifestações? Tive uma preocupação aqui, eu me preocupei um pouco com relação às fotos, porque se os alunos conseguirem colocar as fotos, podem trocar por emojis. Eu não sei se no processo eles conseguem fazer essa troca. Vamos verificar sobre isso. A gente faz uma instrução específica sobre carômetro, se não tiver lá no documento, na documentação, a gente orienta direitinho até o começo do ano que vem, gente. Enquanto isso, a sessão ali Curitiba, por favor. Depois Curitiba. Boa tarde, pessoal. Em relação à questão da foto, ela não poderia ser já obrigatória para o estudante já tirar e a gente já ter essa foto? É outra pergunta também. Quem está falando? Karina. Karina, é outra pergunta, vamos anotar, para a gente ver se tem esse flagzinho para deixar obrigatória a foto. Mas mesmo, Karina, eu vou dizer para você que ele pode tirar foto de um emoji também, né? Como foi o nosso caso aqui. Mas eu concordo que ele auxilia muito, principalmente nos conselhos, né? Eles são um instrumento bem interessante para estar realizando. E outros, claro. Na verdade, o que a gente vai tentar verificar também é a possibilidade, porque assim, o estudante tem o perfil né? Tem o perfil a interface do estudante, que ele pode mudar a cor, né? Tem algumas interações, assim. E é interessante, gente, tem uma outra funcionalidade que eu acho muito bacana, que é a comunicação, né? Existem as comunicações em grande escala, de malas diretas, que é possível ser feitas. Então, assim, até os grupos de WhatsApp, por onde a gente manda os recados para os estudantes, eles podem, com o uso, e os estudantes entendendo que ele é um canal de comunicação, a gente ir abandonando os outros grupos do WhatsApp. O que a gente vai verificar é a possibilidade de travar o carômetro. Mesmo que o estudante mude a foto dele no perfil dele, o carômetro seja travado. É isso aqui que a gente anotou para verificar e escrever na forma de... a gente vai fazer possivelmente um FAQ, né, de perguntas frequentes sobre a questão do SWAP no começo, e essa questão do carômetro e das fotografias vai estar lá. A Amanda falou uma coisa que eu acho que é bacana vocês saberem também, né? Que nem todos aqui, e a grande maioria acaba não participando da formação dos professores, mas lá no módulo professor, o professor consegue compartilhar vários documentos com o estudante. Quando a Amanda fala, é justamente isso. Então, digamos que ele deu uma aula e quer colocar 3 PDFs lá e compartilhar com a turma inteira. Lá ele vai conseguir fazer isso, tá? Então, é bacana a gente saber, porque a gente sabe que ali vai ter uma fonte de informação, conhecimento para os nossos estudantes, e é o professor quem disponibiliza. Outra questão também que é importante, ali quando a Ana trouxe a questão da atividade, a assistência pedagógica, junto com a Dietex, junto com a Senap, né, vão realizar uma reunião com os pais, com os responsáveis, dos estudantes menores de idade. Vocês podem cadastrar lá a atividade,
marcar os docentes, os técnicos que devem participar, e eles vão receber isso e vai estar lá no calendário do início lá, né, do SWAP, quando ele entrar, vai estar lá, reunião com os responsáveis no curso técnico em informática, né, um exemplo. Ele é duplamente importante, né? Primeiro, para você avisar essas pessoas, né? Deixar ciente, e a segunda para ser a história do campus também, porque às vezes a gente perde, né? Fica, como vocês colocaram, fica numa planilha, fica noutra, e a história ela fica em pedaços, né? A ideia também específica desse evento também é deixar todas as atividades que foram colocadas ali na atividades do ETEP, né? Ele acaba sendo também um histórico do campus. A Edna levanta a mão. Edna? Oi. Sobre a questão do sigilo ainda, para mim ainda não ficou claro. Quando a gente utiliza o SEI, a gente abre 2 processos hoje. Um processo que fica restrito só a nós do NAPNE, né, que ali tem o laudo do aluno, tem o acompanhamento do EE, que ele vem e faz esse atendimento semanal, mas esse tipo de informação não vai para o colegiado, não vai para os professores, fica só restrito a nós. E pelo que eu entendi no que foi apresentado até agora, se a gente marcar, porque daí a gente abre um outro processo, né, normalmente, parecido com o primeiro, com as informações que precisam ir para o professor e para o colegiado, com o plano de adaptação curricular, que aí o professor precisa colocar, os relatórios que o professor precisa colocar. Então, são 2 processos que a gente abre hoje. A gente vai continuar com esse mesmo procedimento, porque se eu marcar os professores lá como os interessados, eles vão ter acesso a tudo que tiver no EPT atendimento, correto? Então, assim, sobre adaptação e flexibilização curricular, a gente teve a nossa resolução aprovada agora, e os procedimentos de flexibilização e adaptação de materiais e atividades, e flexibilização curricular, continuam os mesmos que estão lá na nossa resolução. O que a gente vai fazer aqui no SWAP, até para a gente ter um relatório, e quando os alunos estão dando flexibilização, a SENAPNE, depois eu até comentei com a Ana, da gente fazer junto com os coordenadores, escrever algumas orientações, né, para quem entrar na SENAPNE, para quem já tiver, para todo mundo ter as mesmas informações. Vai colocar lá, tem a opção do acompanhamento, flexibilização curricular, vai colocar o número do processo, e aí pode colocar o interessado ou não. E o número do processo no SEI é aquele que vocês abrem normalmente. E como você falou que vocês abrem outro processo, aí é uma organização do campo, né? Para fazer adaptação, para acompanhamento, isso não vai precisar. Vocês vão fazer tudo no próprio SWAP. As informações que vocês julgam e que devem e que podem ser compartilhadas com os docentes, vocês vão colocar os interessados. As que não são, que não podem ser compartilhadas, vocês não colocam os interessados, vai ficar só para vocês. Acho que tem mais gente. Quem que é da sessão pedagógica? Não? Capanema. Edna, ficou claro? Está respondido? Se sentiu contemplada? Ok? Então, Capanema. Oi, boa tarde. Tudo bem? Professor Luciano aqui de Capanema, né, da CEPAI. Eu vejo aqui uma dúvida que está acontecendo muito, né, aqui no chat, é a questão da falta, né? A gente, para a CEPAI, porque ela trabalha, né, com o quantitativo, né, não pode, abaixo de 75%, os estudantes atendidos, eles vão tendo redução ali de 1/4 ou até automático ali, desligamento, né? E eu vi ali que agora, pelo SWAP, dá para fazer aquele recorte, um relatório por falta, né? Eu pego ali de 16 do mês
a 15 do outro, né? Ele já vai me dar ali aquela listagem a porcentagem, né? Seria interessante se tivesse algum instrumento que nós criássemos um grupo, um bloco de alunos de CEPAI até, né? De assistência, né? Mas essa não é a pergunta ainda. A pergunta é, hoje, como é que ficaria o sistema? Porque a gente vê muito essa discussão aqui no chat sobre o lançamento, né? Hoje a gente faz tudo na planilha. Então, a gente olha ali a planilha e vê quantos por cento de presença o aluno tem, né? O estudante tem. Só que muitas vezes acontece de estar em branco ali. Então, você vai lá, corre atrás do professor, olha, veio, não veio, e a gente consegue, então, alterar ali na planilha. Como é que o SWAP vai fazer isso? Sei lá, o docente esqueceu de lançar. 1, 2, 3, ele esqueceu de lançar. E eu vou ali, vou extrair esse período de 16 a 15 de um mês. Ele vai contabilizar isso como? Essas lacunas, se ficar em branco, ou se ele não aceita, como é que vai ser esse processo? Tudo bem, Luciano? Vou responder. Primeiro, faço coro ao que está dito aqui no chat sobre a necessidade de fazer cumprir uma obrigação docente, que é o registro das presenças, né, e faltas. Então, isso precisa ser de uma campanha de conscientização de obrigações, né, de todos os lugares, de pró-reitorias a direções, a coordenações de curso. A gente precisa, de fato, levar isso muito a sério. Luciano, o sistema de registro de faltas no SWAP, ele funciona hoje como o SIGA. De que maneira? Quando você valida aquele dia, você clica para aquele dia, o estudante está com presença. E aí você indica as faltas, né? Quando você vai fazer o lançamento da aula, o sistema, você não vai lançar presença e falta manualmente para todos os estudantes. Ele vai indicar a presença automática e você vai registrar, né, indicando quantas faltas o estudante tem. O sistema vai gerar um relatório a partir dessas informações. Se o professor validou a presença daquele dia, né, clicar no botãozinho para ativar o registro de frequência daquele dia, e ele não fizer o lançamento das faltas dos estudantes que estão faltando, o sistema vai contar como presença, né? E aí tem o risco de você gerar um relatório com informações que não são reais, mas isso significa... Então, Luiz, está dizendo, o relatório não vai dizer com a realidade. É que, nesse caso, a realidade, ela precisa da ação humana para ela ser demonstrada. O sistema não vai adivinhar, né, nesse sentido. Assim, a gente precisa mesmo levar a questão do registro das frequências, das faltas, muito a sério, e fazer uma campanha de todos os níveis para que isso seja feito. Vou dar um exemplo do que acontece no Instituto Federal do Maranhão, só para que vocês verem que quando a instituição leva isso muito a sério, as coisas são implementadas. Projeto de ensino. Projeto de ensino tem um módulo específico no Maranhão, né? Aqui também tem, mas projeto de ensino às vezes é vinculado a recurso. Então, se o professor não faz a prestação de contas no tempo certo, o projeto de ensino dele trava. Em um mês, o sistema é preparado para travar. Em um mês, todo o módulo do campus trava, sabe? Para forçar que todo mundo esteja em dia com as suas obrigações. Então, assim, o campus vai precisar, a instituição vai precisar criar mecanismos que faça, né, que nos obrigue a fazer aquilo que é da nossa obrigação, que é o lançamento diário. Então, o relatório só vai ser incongruente se a ação humana for irresponsável, né? Nesse sentido, não tem outra palavra a dizer. Na verdade, gente, não tem muito a ver com a formação do SWAP, mas eu sempre reforço isso, porque eu já passei por muitos perrengues aí, como vocês, o professor não lançar a frequência, né, do estudante, que a assistência estudantil, a DAESA, agora nos seus editais, coloca a questão disso do docente. Tem na resolução 54, lá, desde sempre, a responsabilidade do docente. A LDB também traz. A questão das férias, isso... nós temos que começar, como a Amanda colocou, a questão das férias do docente, eles só podem sair se houver tudo correto, tudo lançado, tudo fechado.
mas a gente sabe que às vezes não é quase como a sempre gente quer. não é assim. Então, independente se vai continuar a SIGA, se vai ser o swap, se vai ser a planilha, se é o SAG, se é CISA, se é o SIGAJAC, se é o que for, gente. No fim, o que precisa é o docente lançar, né? Na verdade, precisa da força de trabalho de todos nós, né? É do docente, mas somos nós aqui também da seção pedagógica, né? Mas, infelizmente, é o docente que faz lá o lançamento, né? É que a gente tinha uma desculpa institucional. Nós temos um sistema instável que, às vezes, perde relatório. Essa desculpa institucional acabou, né? Nesse sentido. Eu acho que isso precisa ficar claro, né? Nós tínhamos uma prerrogativa institucional que, muitas vezes, o SIGA nos gerava retrabalhos de perder informações. Isso é verdade, isso aconteceu, né? Mas isso, com o SWAP, essa desculpa não existe mais. Eu acho importante a gente dizer que esse não para nós, é um sistema novo. Mas não é um sistema novo. Ele é um sistema, se vocês olharem aquela formação que eu coloquei no último slide, que é do IFRN, é de 2017. Em 2017, eles já estavam com o sistema rodando há um tempo e rodava muito bem. E nós estamos em 2023. Então, nós estamos falando de um período grande que alguém já testou muito, né? E se vocês ainda duvidam, uma opção também é conversar com aqueles que utilizam, né? Para saber como é o sistema. E até o que foi nos passado, e não tinha motivo para não falar a verdade, todas as pessoas falaram que o sistema atendia, né? O que prometia. Eu não estou querendo falar para vocês que é a melhor coisa do mundo, tá, gente? Eu estou querendo só mostrar um pouco do que nós também pensamos, será, né? E fomos à procura, fomos perguntar às pessoas, e passo para vocês o que ouvimos, né? E muitas vezes, como a gente fez a conversa lá com a Maria, do IFRN, ali a gente falou, isso como que é? Boa ideia! Vou passar para eles também colocarem lá, sabe? Então, como a gente tem esse bom relacionamento com o IFRN, muitas coisas que a gente vê ou que a gente perceba que poderia ser adequado para todo mundo, que é uma questão pedagógica, de acompanhamento, pode sugerir para eles. Eles elogiaram muito também. Então, eu queria aproveitar, né? Vou te atrapalhar aqui, porque você não tem que falar de você. Vou falar de sim, cenário. Eu queria aproveitar e falar que a Maria ficou, assim, muito impressionada com o trabalho realizado aqui pela Senápolis. A Andresa contou um pouquinho, ela falou que eles precisam entender um pouquinho do que acontece aqui. Então, parabéns à equipe, né, que trouxe todo esse poder para o Instituto. A gente falava, ninguém é bom em tudo, não tem instituto perfeito, mas tem um instituto que se sobressai em algo, né? E eu acho que nesse quesito, com vocês que fizeram toda essa política da Senapni, a gente pode dizer que a gente está bem. Isso, temos que melhorar e avançar. Claro, sempre. Parabéns a todos os coordenadores, né? Gente, mais questões, considerações vocês gostariam de trazer a respeito das ações que as equipes vão desenvolver no SWAP? Eu sei que está começando, né? A gente, de fato, só vai se apropriar quando... Eu sou dessas, assim, eu só vou ter dúvida quando eu colocar a mão na massa. E nós nos colocamos à disposição, né? Se precisar, contatos telefônicos, chat, WhatsApp, ou mesmo um Meet para a gente retomar também, né? A gente está aprendendo junto também, talvez alguém descubra alguma coisa que a gente não colocou aqui, né? Mas a gente tentou ser o mais completo possível. Sim, as dúvidas vão chegar quando vocês começarem a usar, por isso, né, que a gente vai fazer esse trabalho agora de inserir vocês na base teste. Sim. E a gente comunica e continuamos a conversa, né? Com os docentes e coordenações de cursos também vai acontecendo aos poucos. A gente fez essa primeira reunião para apresentar a interface, as funcionalidades, mas o que é importante é que, assim, ano que vem, SWAP, e acreditamos que vai melhorar bastante nossa produção de dados e informações de histórico da nossa instituição. Assim, os estudantes, eles têm a opção, eles mesmos vão poder fazer solicitação de histórico na interface deles, né? É uma funcionalidade que eles têm acesso.
gerar declaração de matrícula, é uma funcionalidade que estará na mão dos estudantes. Uma pergunta aqui do chat, isso, perguntaram se a gente pode usar pelo celular. O Swap, a gente pode acessar o Swap pelo celular, a página, mas a versão específica para celular, ele está sendo desenvolvido, tá? O Swap, o IFRN nos comunicou que estão em fase de desenvolvimento. É importante dizer também, isso que as meninas trouxeram, toda vez que o Instituto passa a usar o Swap, ele entra na rede de colaboradores e desenvolvedores. Então, hoje, né, são 12 institutos colaborando com o desenvolvimento coletivo do Swap. Por isso que a gente acredita que ele vai ser realmente a melhor resposta institucional, porque a rede abraçou esse sistema como um sistema que deve ser incentivado e desenvolvido para a gente. O Instituto Federal do Paraná passa, então, a fazer parte, e à medida que toda a funcionalidade que é ampliada do SWAP, ela é validada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte e na próxima atualização passa a estar disponível para todo mundo. O projeto de ensino não estava disponível para todo mundo até o ano passado. Esse ano passou a estar disponível para todos, tá? É só compartilhar ali com eles de novo a apresentação da Ana, né? Que tem os vídeos. Nossa, mas é que a Ana falou, né? Apresentou, desculpa. E a gente se coloca à disposição, né? Com certeza. A Kátia traz isso, né, gente? Da importância para gerar dados de gestão, dados de acompanhamento. Isso é bem importante. A hora que a gente consegue hoje não, mas a gente consegue com o Swap, ao pegar os filtros, né? Se eu quero saber quantas pessoas hoje eu tenho cadastradas como pessoas com necessidades educacionais específicas, estudantes cotistas, estudantes que se auto-identificam pretos ou pardos, esses dados, esses filtros vão estar disponíveis, e não só para as CEPAIs, né? Para as equipes de gestão pedagógica e direções gerais também. Isso é bem importante para as nossas pesquisas, para as nossas ações de formação continuada. Isso, a gente acredita que vai... Para vocês terem uma ideia, os últimos grupos de trabalho que a DAP constituiu para pensar, por exemplo, no GEDS, Núcleo de Gênero e Diversidade, a gente conseguiu, pelo cadastro dos servidores e servidoras da instituição, selecionar palavras-chave do seu currículo Lattes que estavam integrados. A partir disso, a gente conseguiu identificar, e isso qualquer pessoa pode fazer, não só eu não tive acesso especial para isso, mas a gente conseguiu identificar todas as pessoas que tinham produção na área de gênero e diversidade no Instituto, a partir dos seus currículos Lattes. E aí, a partir disso, a gente convidou as pessoas para fazerem parte dos grupos de trabalho. Então, olha quanta informação integrada a gente pode ter acesso a partir do uso do SWAP, né? Gente, da nossa parte, acho que é isso, né? Sim, só agradecimento por vocês estarem presentes até agora. Acho que é isso. Então é isso, da nossa parte a gente agradece muitíssimo, muito bom estar com vocês. Saudade de rever algumas pessoas amadas de muito tempo, né, Dona Silvia? Tudo bem? E aí a gente está à disposição para, né, o que for necessário até os próximos dias. Sim. Tchau, tchau. Bom restinho de semana para vocês. Isso. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, menina. Tchau. Tchau, Mas eu tô aqui na sala ao lado. Esperando você. Meninas, Ana Lúcia, venha logo. Diga aí. O acesso àquele de treinamento vai ser mandado no e-mail daí? Pra gente Ai, poder foi o link ali, ó, Edna. No Tá link lá, da informação. Isso, tá lá no penúltimo slide, tem a base teste com o link. Mas eu posso mandar no e-mail também, e a gente vai colocar o acesso para eles. Claro. Uhum. Ana Lúcia, venha logo. Já te vejo aí, Catita. Anda, Ana Lúcia.
falar lá, Marcelo. Obrigada. Não consigo também?